A chuva fina escorria pela vidraça do elevador panorâmico quando Helena Duarte ajeitou a manta azul sobre o rosto adormecido de Lívia. A menina respirava com pequenos suspiros, ainda cansada depois da consulta no pediatra, e Helena sentia no braço esquerdo o peso morno daquele corpo frágil que havia reorganizado todos os seus medos. No outro braço, carregava a bolsa de fraldas, os exames e uma sacola de remédios. Ela poderia ter pedido ao motorista que subisse com tudo, mas naquela tarde desejava chegar em silêncio. O prédio no Jardim Oceânico parecia mais frio do que de costume. O mármore do hall refletia luzes douradas, os vasos de lírios brancos estavam impecáveis, e o porteiro sorriu com a reverência de quem sabia que aquela moradora nunca levantava a voz nem fazia exigências desnecessárias. Para muitos, Helena era apenas a esposa discreta de Caio Menezes, empresário em ascensão, mãe recente, mulher elegante demais para se misturar ao barulho do mundo. Poucos desconfiavam que, por trás de sua serenidade, havia uma mente treinada para sobreviver a tempestades muito maiores. Ela agradeceu ao porteiro com um aceno e entrou no elevador privativo. Enquanto subia, observou seu reflexo no metal polido. Estava pálida, com os cabelos castanhos presos de qualquer maneira, a blusa de linho marcada pelo leite que Lívia havia derramado antes de dormir. Ainda assim, seus olhos permaneciam firmes, quase austeros. Helena vinha ensaiando palavras para Caio desde a clínica. Queria falar sobre a ausência, sobre as noites em que ele voltava tarde, sobre o modo como ele evitava olhar para a filha quando ela chorava. A fechadura reconheceu sua digital com um som baixo. Antes mesmo de empurrar a porta, Helena percebeu algo errado. Havia música dentro do apartamento, uma canção suave demais para uma tarde comum, e um perfume adocicado que não lhe pertencia se espalhava pelo corredor. O carrinho de Lívia não estava no lugar de sempre. Sobre o aparador, 2 taças de vinho repousavam com marcas recentes de batom em uma delas. Helena ficou parada por um segundo, ouvindo o próprio coração mudar de ritmo sem permitir que o rosto denunciasse a descoberta. No salão principal, a luz entrava pelas cortinas abertas e atingia o sofá de couro claro onde Caio estava com Priscila Valente. Ele usava a camisa social aberta no colarinho, os cabelos escuros desalinhados, a expressão relaxada de quem se julgava protegido pela própria arrogância. Priscila, com o vestido vermelho amarrotado e os olhos pintados demais, afastou-se num movimento brusco ao ver Helena. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa inocente, mas de culpa interrompida, densa, quase visível entre os móveis escolhidos por Helena. Lívia se mexeu no colo da mãe, emitindo um som pequeno, e isso impediu que a cena se transformasse em grito. Helena apertou a filha contra o peito e olhou primeiro para Caio, depois para Priscila, como se registrasse detalhes para um relatório que seria lido em outro tempo, por pessoas menos emocionais. Caio levantou-se devagar, passando a mão pela nuca. Ele não parecia envergonhado. Parecia irritado por ter sido surpreendido no único lugar em que acreditava exercer domínio absoluto sobre ela. Helena, você voltou cedo, disse ele, como se aquele fosse o erro principal daquela tarde. A voz saiu baixa, mas continha a velha impaciência que ela vinha ouvindo havia meses. Priscila ajeitou o vestido e desviou os olhos. Porém, um sorriso nervoso tremeu em sua boca. Helena percebeu o detalhe e guardou também aquilo. Em suas experiências mais difíceis, havia aprendido que as pessoas revelavam mais, quando acreditavam que ainda podiam recuperar a vantagem. Caio acreditava nisso. Sempre havia acreditado. A consulta terminou antes, respondeu Helena. Não havia tremor em sua voz e isso pareceu incomodar Caio mais do que qualquer acusação. Ela entrou na sala sem pressa, desviou das taças, colocou a bolsa de Lívia sobre a poltrona e manteve a menina junto ao corpo. O apartamento, comprado por meio de uma holding que Caio jamais pesquisara a fundo, parecia observá-los com paredes mudas. Helena pensou que aquela casa havia testemunhado suas concessões, suas esperanças e agora sua humilhação mais íntima. Priscila tentou recolher a bolsa pequena que estava no chão, mas suas mãos tremiam. Era uma mulher bonita, treinada para parecer indispensável. Uma assessora de comunicação que sorria para investidores e sabia transformar mentiras em narrativas elegantes. Helena a conhecera em eventos de Caio, sempre com elogios exagerados e olhares calculados. Naqueles encontros, Priscila tratava Helena com uma delicadeza condescendente, como se estivesse diante de uma esposa decorativa que não compreendia balanços.
Contratos nem o preço verdadeiro de uma reputação no mercado. Caio respirou fundo, recuperando a postura que usava em reuniões. Ele se aproximou 2 passos, parou ao notar o olhar de Helena e mudou a estratégia. Não haveria pedido de desculpas. Ela viu essa decisão nascer no rosto dele, como uma sombra se fechando. Caio preferiria atacar a reconhecer o dano. Era assim que lidava com funcionários, fornecedores e qualquer pessoa que ameaçasse a imagem de vencedor construída com dinheiro alheio, favores políticos e uma autoconfiança que crescia na mesma proporção de sua cegueira. Não faça uma cena com a criança no colo, disse ele, numa tentativa de parecer razoável. Helena sentiu a frase como uma lâmina limpa. Durante meses, ele usara Lívia para silenciar conversas, adiar decisões, transformar a dor dela em inconveniência doméstica. Agora usava a própria filha como escudo diante da traição. Priscila baixou a cabeça, talvez esperando que Helena chorasse, implorasse ou lançasse palavras desesperadas. Mas a mulher diante deles apenas acomodou melhor o bebê e respirou com uma calma quase cruel. Eu não vou fazer cena, disse Helena. A frase atravessou a sala com uma precisão que fez Priscila levantar os olhos. Caio estreitou as pálpebras, desconfiado, porque conhecia brigas e chantagens, mas não conhecia aquele silêncio. Helena caminhou até a mesa lateral, pegou a chupeta esterilizada e ofereceu à filha, que voltou a dormir. Só então ela olhou para o marido. Não havia lágrimas. Havia um tipo de luto ainda sem nome, e por baixo dele uma lucidez que começava a organizar ruínas. Então seja madura, Caio continuou encorajado pelo próprio cinismo. Nosso casamento já estava acabado, Helena. Você sabe disso. Desde que Lívia nasceu, você virou outra pessoa. Vive cansada, distante, trancada nesse mundo de fraldas e médicos. Eu tenho necessidades, tenho uma carreira, tenho pressão de todos os lados. Priscila esteve comigo quando você só sabia reclamar da minha ausência. Ele falou como se recitasse uma defesa preparada há semanas, talvez meses, e cada palavra revelava menos remorso do que cálculo. Helena ouviu sem interromper. Era isso que ela fazia melhor quando todos esperavam reação. Escutava até o fim, permitia que o outro revelasse o mapa completo da própria miséria. Caio interpretou seu silêncio como fraqueza e continuou, erguendo o queixo. Disse que ela nunca entenderia o peso de liderar uma empresa, que vivia protegida, que não sabia o que significava fechar contratos sob pressão. Disse que ele estava cansado de carregar a casa, a filha, as despesas e a imagem de um casamento perfeito. Priscila, percebendo que Caio dominava a fala, recuperou um pouco da ousadia. Eu sinto muito, Helena, mas ninguém escolhe sentir, murmurou, com uma doçura ensaiada. O comentário quase arrancou um sorriso de Helena, não por humor, mas pela pobreza moral da frase. Ela pensou nas madrugadas em que amamentara Lívia sozinha, nos relatórios de risco enviados às 3 da manhã, nas reuniões internacionais conduzidas em silêncio, enquanto Caio dormia ao lado, acreditando que ela apenas rolava mensagens inúteis no celular. Você sente muito por mim ou por ter sido vista? Perguntou Helena, ainda sem elevar a voz. Priscila empalideceu. Caio deu um passo rápido, como se a pergunta fosse uma ofensa imperdoável. Ele sempre tolerara Helena enquanto ela ocupasse o lugar que lhe havia destinado. Mulher elegante, discreta, disponível para sorrir em fotografias e desaparecer quando os homens falavam de cifras. A pergunta desmontava a peça com uma leveza insuportável. Pela primeira vez naquela tarde, um traço de inquietação cruzou o rosto dele. Cuidado com o tom, advertiu Caio. Você não está em posição de humilhar ninguém. Este apartamento, este padrão de vida, tudo isso existe porque eu trabalhei. Se quiser sair daqui, saia com calma, mas não pense que vai levar minha filha para longe por birra. Helena sentiu Lívia respirar contra seu pescoço e uma onda de proteção percorreu seu corpo. Não era raiva comum. Era algo mais antigo, mais profundo, uma força que vinha das mulheres que haviam perdido muito antes dela aprender a ganhar. O erro de Caio não estava apenas em traí-la. Estava em acreditar que a mulher diante dele era uma versão diminuída do que ele desejava possuir. Helena se lembrou da primeira vez em que ele a chamara de simples, num restaurante em São Paulo, elogiando sua falta de ostentação como se humildade fosse ausência de poder. Ela permitira o equívoco porque queria ser amada sem o peso do sobrenome Duarte, sem que cada gesto fosse medido em patrimônio. Agora compreendia o preço daquela escolha. Lívia não é uma moeda, disse Helena.
E eu não vou discutir guarda com você enquanto ainda a perfúria dormia ontem à tarde. Caio ruborizou, mas não de vergonha. Era fúria. Ele detestava ser colocado diante de uma frase que não conseguia rebater sem parecer menor. Priscila segurou a bolsa contra o peito, observando os dois como quem percebe tarde demais que havia entrado numa casa sem conhecer suas fundações. O ar ficou pesado. Caio soltou uma risada curta. Você vai fazer o quê, Helena? Ligar para seu advogado de família? Pedir pensão? Tentar me expor? Tenha juízo. Eu conheço a imprensa, conheço juízes, conheço gente que pode transformar uma mulher instável numa ameaça para a própria filha. Você não sabe jogar esse jogo. Nunca soube. Cada palavra dele era um documento assinado pela soberba. Helena sentiu algo dentro de si se desprender, não como uma explosão, mas como uma porta que se fechava sem ruído. Ela caminhou até o quarto de Lívia. Caio a seguiu com os olhos, confuso por não receber a reação esperada. Helena voltou minutos depois com a manta reserva, a certidão da menina, alguns documentos médicos e o pequeno coelho de pano que a filha apertava quando acordava assustada. Não pegou roupas próprias, joias nem fotografias. Priscila observou aquele ritual mínimo e sentiu um desconforto que não sabia nomear. Havia dignidade demais naquela retirada. Não parecia derrota. Parecia preparação para algo que ainda não havia começado. Você não vai sair assim? Disse Caio, bloqueando parte do corredor. Helena parou diante dele. A proximidade fez com que ela notasse sinais que antes preferira ignorar. O cheiro de vinho no hálito, a arrogância cansada no olhar, a covardia escondida atrás do corpo alto. Durante anos, ela havia amado uma promessa e convivido com um homem. A diferença entre os dois se abria agora como uma rachadura impossível de cobrir. Ela não desviou. Caio desviou primeiro, quase sem perceber. Vou sair exatamente assim, respondeu. E você não vai tocar em mim, nem nela. A frase não foi alta, mas carregava uma autoridade que não vinha do dinheiro. Vinha de alguém acostumado a tomar decisões quando todos os outros ainda estavam medindo consequências. Caio sentiu essa autoridade como uma ameaça estranha, porque não sabia de onde ela vinha. Para ele, poder sempre havia feito barulho, exibido relógios caros, carros importados e mesas cercadas por bajuladores. Helena exercia poder como quem fecha uma janela antes da tempestade. Quando ela passou pela porta, Priscila murmurou algo que poderia ter sido desculpa, mas Helena não olhou para trás. No elevador, Lívia acordou e abriu os olhos escuros, confusos, procurando o rosto da mãe. Helena encostou a testa na dela e permitiu que uma única lágrima caísse, rápida, silenciosa, sem espetáculo. Não chorava pelo homem que ficava para trás. Chorava pela versão de si mesma que havia acreditado que amor bastaria para ensinar caráter a alguém incapaz de reconhecer generosidade, sem confundi-la com fraqueza. No estacionamento, o motorista se levantou ao vê-la, surpreso com a pressa contida em seus passos. Helena entregou a bolsa a ele, colocou Lívia na cadeirinha e entrou no banco traseiro. As mãos não tremiam. Pelo vidro escuro, viu a fachada do prédio onde havia tentado construir uma família enquanto sustentava, em segredo, as pontes que mantinham a carreira de Caio de pé. Ele não sabia que o empréstimo emergencial que salvara sua empresa viera de uma subsidiária da Aurora Capital. Não sabia quase nada. Para a casa de Itacoatiara, dona Helena, disse ela. O motorista assentiu sem perguntas, porque trabalhava para ela havia tempo suficiente para saber quando o silêncio era uma ordem. Assim que o carro deixou a garagem, Helena pegou o celular e abriu uma pasta protegida por senha. Ali estavam contratos, transferências, mensagens arquivadas e relatórios que Mariana Costa vinha reunindo havia semanas. Helena não procurara provas de traição. Procurara sinais de risco financeiro. Agora entendia que as duas coisas caminhavam juntas no mesmo caminho sujo. O nome de Caio aparecia em comunicações com fornecedores fantasmas, em aditivos inflados, em promessas feitas a investidores que jamais passariam por uma auditoria séria. Helena observou a tela sem surpresa completa. Parte dela já sabia. Parte dela havia resistido a saber, porque ainda queria preservar o pai de sua filha. Naquele instante, porém, a maternidade mudou de forma. Proteger Lívia não significava preservar a aparência de uma família. Significava impedir que a menina crescesse sob o domínio de um homem que confundia amor com posse. No apartamento, Caio caminhava de um lado para o outro, irritado com a falta de drama que esperava administrar.
Priscila tentava falar, mas ele a silenciava com gestos bruscos. A ausência de Helena pesava mais do que sua presença. Ele queria uma mulher chorando, ameaçando, implorando explicações, pois assim poderia chamá-la de desequilibrada. Receber uma mulher calma, e isso abria uma rachadura em sua confiança. Ainda assim, o orgulho veio em seu socorro. Convenceu-se de que Helena voltaria. Mulheres como ela sempre voltavam, pensou. Priscila não tinha a mesma certeza. Ela conhecia máscaras, pois vivia delas, e algo na expressão de Helena lhe pareceu perigoso. Não era a dor de quem acabava de descobrir uma traição comum. Era o olhar de alguém que, ao encontrar um incêndio, começava a calcular direção do vento, material das paredes e pontos de saída. Priscila perguntou se Caio tinha certeza de que Helena não possuía recursos próprios. Ele riu, chamando a esposa de mulher doméstica com pretensões de elegância. A risada soou falsa. Enquanto a cidade escurecia sob a chuva, Helena ligou para Rafael Sampaio. O advogado atendeu no segundo toque, e o respeito em sua voz contrastou com a brutalidade que ela deixara para trás. Preciso ativar o protocolo familiar e revisar todos os contratos ligados a Caio Menezes, disse ela. Rafael ficou em silêncio por uma fração de segundo, compreendendo o peso daquela ordem. Helena olhou para Lívia, que dormia novamente, e acrescentou, nada público por enquanto. Primeiro a segurança da minha filha, depois a verdade. Rafael não pediu explicações sentimentais. Era por isso que Helena confiava nele. Prometeu acionar a equipe, congelar acessos indiretos, mapear riscos de guarda e preparar uma estratégia sem precipitação. Ao desligar, Helena sentiu a dor tentar subir pelo peito, mas não a empurrou para longe. Permitiu que existisse. A diferença era que a dor não dirigiria suas decisões. No mundo de onde ela viera, pessoas destruíam impérios por orgulho ferido. Helena havia construído o seu, aprendendo a nunca confundir ferida com plano. A casa de Taquatiara surgiu no fim da estrada, cercada por árvores escuras e pelo som do mar invisível. Fora de sua mãe, depois dela, e guardava uma simplicidade que nenhum apartamento de luxo conseguia imitar. Helena entrou carregando Lívia, acendeu poucas luzes e sentiu o cheiro de madeira encerada, sal e memória. Ali, pela primeira vez naquela noite, seu corpo percebeu que estava seguro. Colocou a filha no berço antigo, cobriu-a com cuidado e ficou observando sua respiração até encontrar coragem para se afastar. Na varanda, com a chuva tocando o telhado, Helena abriu o notebook e acessou a rede segura da Aurora Capital. A tela iluminou seu rosto com uma claridade fria. Mensagens de Mariana já apareciam em sequência. Movimentações suspeitas. Pedidos de auditoria, nomes de empresas ligadas a Priscila e reuniões recentes de Caio com homens que jamais deveriam estar próximos de um projeto legítimo. Helena leu tudo devagar. A traição no sofá fora apenas a parte vulgar de uma decadência maior. O verdadeiro golpe estava mais fundo. Ela poderia destruir Caio naquela mesma noite com 3 telefonemas, mas isso seria prazer, não justiça. Helena fechou os olhos e lembrou a voz da mãe dizendo que poder sem disciplina acabava parecendo vingança barata. Quando os abriu, havia decisão. Não buscaria humilhá-lo por tê-la trocado. Buscaria responsabilizá-lo por cada mentira, cada fraude, cada ameaça envolvendo Lívia. O amor que sentira por ele não seria usado como desculpa para a impunidade. Também não seria apagado como se nunca tivesse existido. Apenas deixaria de mandar. Do outro lado da cidade, Caio enviava mensagens furiosas que Helena não respondeu. Primeiro pediu que ela voltasse para conversar. Depois exigiu saber onde estava Lívia. Em seguida, ameaçou envolver advogados, jornalistas e amigos influentes. Cada frase chegava ao celular como prova nova de sua incapacidade de medir consequências. Helena arquivou tudo sem emoção aparente. Seu rosto, refletido na janela escura, parecia o de uma desconhecida mais antiga, uma mulher que havia atravessado a vergonha inicial e encontrado, no fundo dela, uma forma limpa de coragem. Antes de amanhecer, Mariana ligou. Não começou com condolências, embora sua voz trouxesse afeto reprimido. Disse que havia descoberto uma transferência ligada a uma consultoria de Priscila, feita com recursos de um projeto financiado por uma linha de crédito garantida por ativos ocultos da Aurora Capital. Helena permaneceu imóvel. A informação transformava adultério em risco corporativo, mentira doméstica em crime financeiro. Caio havia atravessado uma fronteira sem saber que pisava no território da mulher que desprezava. Aquilo não a alegrou, apenas confirmou a extensão da queda.
Quando o céu começou a clarear, Lívia chorou no quarto. Helena fechou o notebook e foi até ela. A menina abriu os braços pequenos, exigindo o colo com a autoridade inocente dos bebês, e Helena sorriu pela primeira vez desde a tarde anterior. Sentou-se na poltrona, amamentou em silêncio e sentiu a casa despertar ao redor. Nada estava resolvido. Haveria audiência, ataques, manchetes talvez, noites de medo e lembranças cruéis. Ainda assim, algo fundamental havia mudado. Helena não era mais a esposa esperando explicações. Era a mulher reunindo provas. Enquanto Lívia voltava a dormir contra seu peito, Helena olhou para o mar cinzento além da janela. Pensou em Caio, em sua convicção ridícula de que ela dependia dele, em como certos homens confundiam a delicadeza de uma mulher com permissão para esmagá-la. Ele descobriria, pouco a pouco, que a casa, os contatos, os investimentos e até a paciência que o protegera tinham origem nela. Mas a pior descoberta não seria financeira. Seria perceber que havia perdido a única pessoa capaz de salvá-lo de si mesmo. O amanhecer em Itacoatiara chegou com uma luz pálida, atravessando as cortinas de algodão e desenhando linhas tremidas no piso antigo da sala. Helena não havia dormido mais do que 1 hora, mas seu corpo funcionava com a disciplina de quem aprendera a descansar por dentro, mesmo quando os olhos permaneciam abertos. Lívia acordou antes das 6, faminta, os punhos fechados numa irritação delicada. Helena alimentou na poltrona perto da janela, ouvindo o mar bater nas pedras como se o mundo insistisse em continuar apesar da traição, apesar do medo, apesar do nome de Caio piscando sem descanso na tela do telefone. A casa guardava lembranças de uma vida anterior à fortuna, embora a fortuna sempre tivesse rondado sua família como um fantasma elegante. A mãe de Helena, Teresa Duarte, comprara aquele lugar quando ainda era advogada de pequenas causas e sonhava com silêncio depois de anos defendendo mulheres que chegavam aos tribunais com vergonha de pedir proteção. Helena crescera ali aprendendo que serenidade não era submissão, mas uma arma difícil de detectar. Agora, com a filha no colo, compreendia melhor a dureza amorosa de Teresa, a forma como ela jamais permitira que a dor de uma cliente se transformasse em espetáculo para homens poderosos. Quando Lívia voltou a dormir, Helena a colocou no berço e desceu para a cozinha, onde preparou café sem açúcar e abriu a agenda criptografada no tablet. Havia mensagens de Rafael Sampaio, Mariana Costa e do diretor de compliance da Aurora Capital. O mundo que Caio julgava inexistente ao redor dela despertara em silêncio, obedecendo a comandos discretos. Nenhuma notificação tinha tom dramático. Eram listas, riscos, documentos, prazos, nomes de empresas, cruzamentos bancários. Helena respirou fundo diante daquela ordem. A traição a ferira como esposa, mas os números pediam dela outra pessoa, mais fria e mais precisa. Rafael chegou às 8, num carro sem identificação, usando camisa clara e expressão de quem trazia notícias demais para uma manhã tão jovem. Ele tinha passado dos 50, cabelos grisalhos e olhos que pareciam sempre avaliar o peso jurídico das palavras antes que elas existissem. Fora advogado de Teresa, depois tutor legal de algumas estruturas patrimoniais de Helena, e nunca confundira proximidade com intimidade. Ao entrar, não abriu os braços para consolá-la. Apenas inclinou a cabeça, esperou que ela autorizasse sua presença com o olhar e colocou uma pasta grossa sobre a mesa de madeira. A situação é mais ampla do que imaginávamos, disse Rafael, sem rodeios. Caio não apenas usou o sobrenome Menezes para obter crédito, ele permitiu que terceiros associassem garantias indiretas a estruturas que pertencem a você. Ainda não há assinatura sua falsificada, mas há e-mail sugerindo autorização verbal, e isso pode virar narrativa contra você se ele agir primeiro. Helena segurou a xícara com as 2 mãos. Não parecia surpresa. Parecia alguém escutando a confirmação de uma rachadura que já havia ouvido crescer dentro da parede. Mariana apareceu na tela do notebook pouco depois, com o cabelo preso, olheiras leves e uma pilha de relatórios atrás de si. Era mais jovem que Helena, mas possuía uma lealdade quase feroz, nascida não de adoração, e sim de respeito. Anos antes, Helena a contratara depois de vê-la enfrentar 3 executivos que tentavam culpar uma analista júnior por um erro coletivo. Mariana não se curvava diante de sobrenomes, e talvez por isso entendesse melhor que ninguém a escolha de Helena por esconder o próprio poder no casamento. Ainda assim, sua voz saiu dura. Ele está se movimentando, informou Mariana.
Priscila acionou 2 jornalistas de mercado durante a madrugada. A versão inicial é que você abandonou o lar levando a criança em surto emocional. Não publicaram nada ainda, mas estão pescando confirmação. Também encontramos uma minuta de ação de guarda preparada por um escritório ligado a um dos sócios informais de Caio. Eles querem pintar você como instável, isolada e dependente. Helena fechou os olhos por um instante. A palavra dependente atravessou sua paciência com a vulgaridade de uma piada velha. Então eles vão tentar me transformar na história antes que eu conte a verdade, disse Helena. Rafael assentiu. Mariana permaneceu calada, esperando o comando. Do quarto, Lívia soltou um som breve, e Helena virou o rosto imediatamente, como se qualquer assunto milionário perdesse urgência diante daquele chamado mínimo. Quando percebeu que a filha continuava dormindo, voltou aos 2 com uma calma mais firme. Nada de imprensa. Ainda não. Quero preservar Lívia e quero que Caio fale mais. Homens como ele sempre se comprometem quando acham que estão vencendo. A decisão irritaria qualquer conselheiro ansioso por controle de danos, mas Rafael conhecia Helena o bastante para não confundir silêncio com passividade. Ele explicou os passos imediatos: registrar a saída da casa por risco emocional, preservar as mensagens de Caio, formalizar a permanência temporária de Lívia em ambiente seguro, bloquear acessos de Caio a qualquer estrutura financeira ligada à Aurora. Helena ouviu tudo sem interromper, mas por dentro um fio de tristeza continuava pulsando. A cada medida de proteção, confirmava-se que o homem com quem dividira uma cama se tornara alguém de quem sua filha precisava ser protegida. Na cobertura do jardim oceânico, Caio despertou tarde, com dor de cabeça e a irritação de quem esperava encontrar arrependimento no celular da esposa e achou apenas silêncio. Priscila estava na cozinha, usando uma camisa dele como se já habitasse a casa, mas seus gestos revelavam desconforto. Ela havia passado a noite pesquisando o nome de Helena Duarte e encontrado quase nada além de fotografias sociais, doações filantrópicas sem destaque e registros antigos de uma família discreta. Para Priscila, a ausência de informação era ameaça. Para Caio, era prova de insignificância, e ele preferiu sua própria interpretação. Porque ela o deixava no centro. Ela vai voltar quando perceber que não tem para onde ir, disse Caio, servindo café como se a afirmação pudesse ordenar o universo. Priscila não respondeu de imediato. Observou as taças ainda na sala, o sofá desalinhado, a manta de bebê esquecida no braço da poltrona. A cena, que na noite anterior parecera uma vitória íntima, começava a parecer descuido. — Você tem certeza de que tudo está no seu nome? Perguntou ela. Caio riu, mas sua mão demorou um pouco mais sobre a xícara. — O que importa está sob meu controle, afirmou ele. Era uma frase conveniente, não uma resposta. A verdade era que Caio nunca entendera totalmente a origem de algumas facilidades que surgiram em sua trajetória. Quando a empresa quase quebrara depois de um contrato perdido em Belo Horizonte, um fundo de investimento aceitara renegociar dívidas em condições generosas. Quando um fornecedor ameaçara processá-lo, uma composição silenciosa resolvera tudo antes da audiência. Caio atribuíra esses milagres ao próprio talento. A possibilidade de Helena ter estado por trás deles jamais lhe parecera digna de consideração. Priscila, porém, vivia de perceber o que os homens vaidosos ignoravam. Ela se aproximou da mesa e abriu o notebook. Precisamos agir antes dela. Se você quer a guarda compartilhada com vantagem, tem que registrar abandono de lar, instabilidade, qualquer coisa que coloque dúvida. E a imprensa ajuda. Mãe rica de verdade não some sem aparato. Mãe frágil some. Caio gostou da lógica. Ela o colocava no papel de homem responsável, traído pela irracionalidade feminina, e transformava o adultério em detalhe desagradável, quase irrelevante diante de uma narrativa maior. Ele ligou para Silveira, um advogado de reputação agressiva, conhecido por vencer disputas familiares com dossiês sujos e vazamentos seletivos. O homem atendeu com voz pastosa, mas despertou ao ouvir que havia criança, patrimônio e possibilidade de exposição. Caio caminhou até a varanda enquanto falava, olhando a cidade como se ela lhe pertencesse. Disse que Helena era emocionalmente fria, que vivia distante, que talvez sofresse algum desequilíbrio depois do parto. O cinismo saiu fácil demais. Priscila ouviu de longe e sentiu um arrepio, não de culpa, mas de reconhecimento. Caio mentia com a naturalidade de quem já mentira antes.
Na casa de Itacoatiara, Helena recebeu a primeira cópia das mensagens que Caio começara a disparar para conhecidos. Ele se apresentava preocupado. Dizia que a esposa levara a filha sem explicação e pedia discrição enquanto tentava resolver o assunto com maturidade. A palavra maturidade apareceu 3 vezes. Helena leu, como quem observa uma peça de teatro ruim. Depois abriu uma gravação enviada por uma funcionária da cobertura, uma mulher chamada Sônia, que trabalhava ali 2 vezes por semana. A voz de Sônia tremia ao pedir desculpas por não ter avisado antes sobre as visitas frequentes de Priscila. Helena não sentiu raiva da empregada. Sentiu apenas um cansaço antigo. Pessoas com menos poder sempre mediam o perigo antes de dizer a verdade, e ela não condenaria quem dependia do salário para sustentar 2 filhos. Ligou para Sônia e falou com uma gentileza que fez a mulher chorar do outro lado. Não pediu detalhes íntimos, apenas datas, horários e qualquer informação sobre documentos vistos no apartamento. Sônia contou que, em algumas noites, Caio e Priscila recebiam homens desconhecidos no escritório e pediam que ninguém entrasse para servir café depois da primeira hora. Mariana cruzou essas datas com transferências bancárias e encontrou uma coincidência incômoda. Em 3 dessas reuniões, empresas recém-criadas haviam recebido adiantamentos de um projeto logístico que Caio promovia como sua grande virada no mercado. O projeto tinha sido apresentado meses antes a investidores estrangeiros com dados inflados e projeções otimistas demais. Helena se lembrava da noite em que Caio lhe mostrara slides coloridos, pedindo opinião apenas por vaidade, não por respeito. Ela apontara riscos regulatórios, e ele respondeu que ela via problema em tudo porque nunca tivera coragem de empreender. Agora a frase voltava ridícula. Ao meio-dia, Rafael abriu outra pasta. Existe algo pior, disse ele. Um dos contratos menciona uma consultora estratégica com iniciais HD como responsável por validar premissas financeiras. Pode ser coincidência fabricada, mas o documento circulou entre investidores. Se isso chegar a público, ele pode tentar dizer que você sabia. Helena se levantou devagar. Pela primeira vez desde a noite anterior, sua expressão perdeu um pouco da imobilidade. Não era medo por si. Era a percepção de que Caio havia colocado o nome dela perto da lama sem sequer compreender a extensão do ato. Ele usou minhas iniciais porque achou elegante, disse Mariana, amarga. Ou porque alguém sugeriu que isso daria credibilidade sem revelar demais. Priscila trabalha com imagem, não com finanças, mas sabe criar sombra. Rafael concordou. Helena caminhou até a janela e viu o mar aberto, indiferente aos cálculos humanos. Durante anos ela preservara Caio da sensação de inferioridade que poderia surgir se soubesse quem ela realmente era. Evitara mencionar cifras, conselhos, contatos. Achara que amor também era proteger o orgulho do outro. Agora via que orgulho sem verdade vira monstros. O telefone de Helena tocou. Era Caio. Ela deixou chamar até cair. Ele ligou novamente. Na terceira vez, Rafael ergueu a sobrancelha, mas ela atendeu e colocou no viva voz. A voz dele veio tensa, revestida de falsa paciência. Helena, chega desse comportamento infantil. Diga onde está minha filha. Podemos conversar como adultos se você parar de agir como vítima. Ela olhou para Rafael e Mariana na tela, depois para a porta do quarto onde Lívia dormia. Nossa filha está segura. Toda a comunicação sobre ela será feita por escrito a partir de agora. Caio ficou em silêncio por um segundo, como se aquela resposta tivesse saído de uma estranha. Quem colocou isso na sua cabeça? Algum advogado? Você acha que pode me ameaçar? Eu sou o pai, Helena, e não vou permitir que use a menina para me punir. A frase teria doído mais se não fosse tão previsível. Helena respondeu que ele receberia orientações formais naquele dia, sem discutir acusações por telefone. Caio perdeu o verniz. Chamou-a de ingrata, fria, ridícula. Disse que ela não tinha nada sem ele. Rafael gravava tudo. Quando a ligação terminou, Helena ficou imóvel, sentindo o eco das ofensas se desfazer contra algo mais sólido que a mágoa. Mariana respirou fundo do outro lado. Ele acabou de nos entregar um retrato perfeito de coerção, disse. Rafael concordou, mas Helena não comemorou. Era estranho transformar a voz de alguém que um dia a chamara de amor em material probatório. Havia uma degradação íntima nesse processo, como se cada documento não apenas acusasse Caio, mas também julgasse a parte dela que demorara a enxergar. À tarde a chuva cessou, e Helena levou Lívia até a varanda protegida.
A menina observava as folhas com seriedade, como se decifrasse um mundo imenso demais. Helena acariciou seus cabelos finos e pensou no tipo de herança que queria deixar. Não bastavam empresas, imóveis, fundos e participações. Era preciso deixar um exemplo de limite. Lívia talvez um dia perguntasse por que a família se partira. Helena não desejava responder com ódio. Desejava poder dizer que escolheu a verdade antes que a mentira ensinasse a filha a tolerar desrespeito. Na cidade, Caio intensificava sua própria queda sem perceber. Reuniu-se com Silveira e Priscila num escritório envidraçado, onde o advogado explicou que uma disputa pública exigia personagens claros. Caio seria o pai preocupado, empreendedor visionário, homem traído pela instabilidade de uma mulher que não suportou a maternidade. Priscila seria mantida fora do centro, ao menos por enquanto. Helena seria pintada como herdeira menor de algum patrimônio familiar mimada, incapaz de lidar com frustração. Caio ouviu satisfeito, mas Priscila notou que Silveira não perguntara uma coisa essencial: quanto dinheiro Helena realmente tinha. E se ela tiver mais recursos do que parece? Perguntou Priscila, interrompendo. Silveira sorriu com condescendência. Todo mundo tem algum recurso quando está com medo. O importante é atacar primeiro. Quem define a primeira narrativa obriga o outro lado a se defender. Caio adorou a frase, porque ela combinava com sua impaciência. Priscila não. Havia visto Helena na sala com uma criança no colo, e ainda assim, incapaz de parecer derrotada. Aquilo não saía de sua memória. O medo de Priscila era menos moral do que estratégico. Ao anoitecer, Mariana enviou o mapa societário completo. Linhas coloridas atravessavam a tela, conectando consultorias, fornecedores, holdings e contas intermediárias. No centro, surgia a Orion Mídia Estratégica, empresa de Priscila, recebendo valores acima do mercado por serviços vagos. Outra ponta levava a um fundo pequeno em nome de um primo de Caio, usado para comprar participação em terrenos ligados ao projeto logístico. Havia ainda uma planilha escondida num servidor antigo, com a coluna Validação HD marcada em verde. Helena leu cada linha como se reconhecesse pegadas deixadas dentro de sua própria casa. Quero auditoria forense completa, ordenou ela. E quero saber quem redigiu essa planilha. Não basta provar que eu não participei. Precisamos provar quem tentou criar a impressão de que participei. Rafael anotou. Mariana já trabalhava. Helena sentiu o cansaço chegar aos ossos, mas não cedeu. A noite anterior havia arrancado dela uma ilusão, e no espaço vazio surgia uma clareza severa. Caio não queria apenas outra mulher. Queria uma versão do mundo em que pudesse usar pessoas e depois acusá-las por sangrarem. Mais tarde, quando a casa ficou silenciosa, Helena entrou no antigo quarto de sua mãe. Sobre a cômoda havia uma fotografia de Teresa ainda jovem, com um terninho escuro e um olhar que parecia atravessar décadas. Helena segurou o porta-retrato e sentiu vontade de pedir conselho, embora soubesse a resposta. Sua mãe teria dito que dignidade não impede lágrimas, mas exige que elas não sejam entregues a quem as coleciona como troféu. Helena sentou-se na cama, enfim chorou por alguns minutos, e deixou que a mulher ferida existisse sem pedir licença à estrategista. O choro passou como passa a chuva quando encontra a terra preparada. Helena lavou o rosto, voltou ao escritório e abriu uma nova mensagem de Caio. Desta vez, ele anexava uma notificação extrajudicial redigida com pressa, acusando-a de impedir contato com Lívia e exigindo retorno imediato ao apartamento. No final, havia uma ameaça velada de exposição pública. Rafael, copiado por ela, respondeu em linguagem técnica, firme, estabelecendo horários de comunicação e proibindo aproximação sem acordo formal. Caio recebeu a resposta como desafio. Helena recebeu a própria decisão como alívio. Antes de dormir, ela escreveu uma carta curta para Lívia, não para ser lida agora, mas para quando a filha tivesse idade suficiente para entender escolhas difíceis. Disse que naquele dia aprendera que proteger alguém às vezes exigia partir sem explicar tudo, que amor verdadeiro não se mede pela capacidade de suportar humilhação e que nenhuma mulher deveria diminuir sua luz para caber no orgulho de um homem. Guardou a carta numa caixa de madeira. Depois apagou a luz do escritório e permaneceu alguns instantes no escuro, escutando o mar. Na manhã seguinte, o primeiro vazamento apareceu em um blog de negócios. Empresário luta para reencontrar filha após crise conjugal. O texto não citava nomes completos, mas insinuava bastante. Mariana enviou o link com uma única frase. Começou.
Helena leu a matéria inteira enquanto Lívia brincava com o coelho de pano sobre o tapete. Não houve espanto. Caio escolhera a vitrine. Agora seria preciso deixá-lo caminhar até o centro dela, sorrindo, convencido de que controlava as luzes. Helena fechou o tablet e pegou a filha no colo. Ele acha que me tirou uma casa, murmurou beijando a testa de Lívia. Mas só me devolveu a chave da minha própria vida. A menina riu sem entender, e aquele som pequeno atravessou o peito de Helena com uma promessa. Não seria uma guerra movida por orgulho, ainda que o orgulho dela também sangrasse. Seria uma reconstrução feita com provas, limites e paciência. Do lado de fora o mar enfim brilhava sob o sol, e Helena Duarte decidiu que, a partir daquele dia, Caio conheceria não a esposa que subestimara, mas a mulher que sempre existira antes dele. O vazamento cresceu durante a manhã como mofo em parede úmida. Primeiro, um blog de negócios insinuou que Caio Menezes era um pai impedido de ver a filha. Depois, perfis anônimos replicaram frases sobre mães instáveis, esposas frias e mulheres que destruíam famílias quando perdiam controle. Helena observou a sequência de publicações sem permitir que Mariana respondesse. Lívia dormia no tapete da sala, cercada por almofadas e pelo coelho de pano, alheia à forma como adultos podiam transformar uma criança em argumento antes mesmo que ela aprendesse a falar. Mariana queria reagir de imediato, mas conhecia o olhar de Helena quando uma decisão já estava tomada. Na tela sua indignação aparecia em frases curtas, quase cortantes. Ela dizia que Priscila usava a mesma rede de influenciadores, contratada pela Orion Mídia Estratégica, que alguns perfis haviam recebido pagamentos 2 semanas antes, que a narrativa estava sendo plantada com método. Helena escutou tudo, tomou notas e pediu apenas que salvassem cada publicação, cada horário, cada compartilhamento suspeito. A defesa da reputação viria depois. Primeiro, era preciso provar a arquitetura da mentira. Rafael chegou antes do almoço trazendo documentos impressos, porque confiava mais no papel quando os conflitos pareciam destinados aos tribunais. Ele explicou que Caio havia protocolado pedido de regulamentação urgente de convivência, descrevendo Helena como evasiva e emocionalmente fragilizada. A petição não mencionava a traição nem o contexto da saída do apartamento. Falava em preocupação paterna, em tentativa frustrada de diálogo, em risco de alienação. Helena leu as páginas com uma serenidade que incomodaria o próprio advogado adversário. Era uma peça agressiva, mas precipitada, e a pressa deixava marcas. Ele precisa de uma resposta proporcional, disse Rafael. Não explosiva, não sentimental, mas completa. Vamos anexar as mensagens, registrar o adultério apenas como contexto de ambiente impróprio e destacar as ameaças. Quanto à parte financeira, recomendo separar as frentes por enquanto. Se misturarmos tudo cedo demais, ele dirá que você usa dinheiro para puni-lo como pai. Helena concordou. A tentação de revelar sua verdadeira posição era pequena diante do risco de transformar a filha em manchete. Caio ainda acreditava lutar contra uma esposa ferida. Essa ignorância era útil. Naquele mesmo dia, Helena autorizou a auditoria forense em 3 camadas. A primeira examinaria os contratos do projeto logístico de Caio. A segunda rastrearia pagamentos a Orion e a consultorias recém-criadas. A terceira buscaria qualquer uso indevido das iniciais dela em materiais enviados a investidores. Mariana lideraria a operação com a discrição de quem sabia que um único alarde poderia destruir a oportunidade de capturar provas inteiras. Quando desligou, Helena sentiu que voltava a um território conhecido. A dor doméstica continuava ali, mas os números não mentiam para agradar ninguém. Enquanto isso, Caio saboreava a sensação de avanço. Sentado numa mesa reservada de um restaurante caro, falava alto o suficiente para que outros percebessem sua importância sem entenderem detalhes. Silveira, o advogado, recomendava cautela pública, mas Caio preferia a teatralidade. Disse que Helena sempre fora imprevisível, que a maternidade a tornara amarga, que ele só queria proteger Lívia. Priscila sorria ao lado, porém sua atenção estava no telefone. Um dos jornalistas de mercado perguntara se Helena Duarte tinha relação com a Aurora Capital. A pergunta fez seu estômago apertar. Priscila respondeu com evasivas e guardou o celular antes que Caio notasse. Ela começava a perceber fissuras na história que vendera a si mesma. Helena tinha poucos rastros públicos, mas os poucos existentes conduziam a nomes grandes demais para uma dona de casa entediada. Uma doação milionária a um hospital infantil,
aparecia vinculada a uma fundação Duarte. Uma antiga foto de conferência mostrava apenas metade do rosto de Helena ao lado de investidores internacionais. Nada confirmava, mas tudo sugeria. Priscila conhecia o valor de uma sugestão melhor do que ninguém. À noite, Helena recebeu a primeira testemunha na casa de Itacoatiara. Era Mauro Lessa, ex-diretor financeiro da empresa de Caio, demitido meses antes sob acusação vaga de falta de alinhamento. Mauro entrou com ombros curvados, segurando uma pasta surrada e olhando para Rafael como quem esperava ser esmagado por mais um poder. Helena ofereceu café, não perguntas. A gentileza o desarmou. Quando ele começou a falar, sua voz veio baixa. Disse que o projeto logístico nascera legítimo, mas fora contaminado por aditivos, favores e notas sem lastro. Mauro contou que questionara pagamentos a Orion porque os relatórios entregues por Priscila eram genéricos, repetiam frases de apresentações antigas e custavam como estudos técnicos profundos. Caio reagira com fúria, acusando-o de não compreender estratégia de imagem. Depois uma planilha apareceu no servidor com validações atribuídas a HD, e Mauro estranhou porque Helena jamais participava das reuniões. Ao mencionar isso, recebeu um aviso claro. Deveria cuidar da própria família e parar de enxergar fantasmas. Pouco depois, sua demissão foi assinada e sua reputação começou a ser atacada. Helena ouviu com atenção, sem interromper o homem que carregava vergonha por ter se calado tempo demais. Quando Mauro pediu desculpas por não tê-la procurado antes, ela não absolveu nem condenou. Disse apenas que medo era compreensível, mas que agora cada detalhe importava. Mauro entregou cópias de mensagens, relatórios originais e versões alteradas. Mariana, conectada por chamada segura, confirmou que os metadados indicavam manipulação depois das reuniões secretas na cobertura. Pela primeira vez, a fraude deixou de ser desenho abstrato. Ganhava mãos, datas, intenções. Caio não sabia disso. Continuava apostando na velocidade do escândalo. No dia seguinte, concedeu entrevista breve a um portal local, sem citar nomes, mas permitindo que todos entendessem. Falou sobre homens que sofrem calados em disputas familiares, sobre a dor de chegar em casa e não encontrar a filha, sobre a necessidade de equilíbrio. O rosto dele, cuidadosamente abatido, circulou em cortes pequenos. Helena assistiu a 20 segundos e fechou a tela. Não havia nela o desejo de desmentir cada mentira. Havia a paciência de quem esperava a mentira se comprometer sozinha. O problema era que paciência também machucava. Ao levar Lívia para a consulta de acompanhamento, Helena percebeu olhares diferentes na recepção. Uma mulher cochichou ao reconhecê-la de uma foto antiga do casal. Outra desviou os olhos com pena mal disfarçada. Helena manteve a postura, mas sentiu a humilhação pública roçar a pele. Era uma coisa saber que Caio mentia. Outra era caminhar com a filha no colo, enquanto estranhos julgavam sua maternidade com base em frases plantadas por uma amante e um marido infiel. No carro, Lívia chorou sem motivo claro, talvez cansada, talvez captando a tensão que os adultos tentavam ocultar. Helena sentou ao lado dela e cantou baixinho, uma melodia sem grande beleza que Teresa usava em noites de febre. A menina se acalmou aos poucos, agarrando o dedo da mãe. Ali, entre o banco de couro e o ruído da cidade, Helena sentiu a raiva ameaçar virar impulso. Poderia convocar uma coletiva, mostrar provas, esmagar Caio diante de todos. Mas Lívia precisava de futuro, não de espetáculo. Rafael apresentou a resposta judicial com precisão. As mensagens ameaçadoras de Caio foram anexadas, assim como a comprovação da saída de Helena após encontrar situação inadequada no lar. O texto evitava adjetivos excessivos. Pedia convivência supervisionada inicial, mediação formal e preservação da criança de exposição pública. Também solicitava que Caio se abstivesse de divulgar conteúdo envolvendo a filha. Silveira recebeu a peça e percebeu, pela primeira vez, que enfrentava uma equipe diferente da usual. Não havia desespero ali. Havia técnica, dinheiro silencioso e estratégia bem coordenada. A reação de Caio foi exatamente a prevista. Furioso, ligou para Helena de números desconhecidos, enviou áudios longos e acusou-a de transformar a filha em instrumento de vingança. Rafael orientou que ela não ouvisse tudo sozinha, mas Helena fez questão de escutar cada arquivo com Mariana presente, não por masoquismo, e sim para reconhecer o padrão completo. Caio alternava súplica, ameaça, insulto e falsa ternura. Dizia sentir saudade de Lívia, mas falava mais sobre sua imagem do que sobre a rotina da menina, seus horários ou suas necessidades.
Mariana, em silêncio, salvava os trechos relevantes. Em um deles, Caio deixou escapar que poderia provar que Helena validara os investimentos se fosse necessário. A frase mudou a temperatura da sala. Rafael pediu que o áudio fosse isolado imediatamente. Helena apoiou as mãos na mesa e inclinou a cabeça. A confissão indireta não bastava, mas indicava intenção. Caio não apenas usara suas iniciais. Estava disposto a atribuir a ela participação se precisasse salvar a própria pele. O casamento terminara. Agora restava desmontar a armadilha. Nos dias seguintes, a investigação avançou como uma maré paciente. Mariana encontrou mensagens entre Priscila e um consultor chamado Denis Aranha, responsável por criar empresas de fachada para campanhas políticas e disputas empresariais. Os textos eram codificados por vaidade, não por inteligência. Falavam em dar verniz técnico, em usar a sombra da esposa discreta, em preparar saída caso o marido perdesse controle. Priscila sugeria não envolver nomes grandes demais. Denis respondia que bastava uma sigla ambígua. Helena leu aquilo sem surpresa, mas com uma tristeza que nenhuma planilha conseguia neutralizar. A tristeza vinha de reconhecer que sua descrição fora transformada em ferramenta contra ela. O mesmo silêncio que escolhera para preservar o casamento, agora servia como espaço para falsificações morais. Caio pensara que a ausência pública de Helena significava vazio. Priscila pensara que uma mulher fora dos holofotes não teria meios de se defender. Ambos haviam confundido reserva com inexistência. Helena, porém, sabia que impérios discretos não eram menores. Apenas não gastavam energia provando sua altura a quem não sabia olhar para cima. Priscila começou a sentir o cerco antes de Caio. Um fornecedor nervoso lhe enviou mensagem perguntando se a auditoria da Aurora teria acesso aos pagamentos antigos. Ela apagou a mensagem, mas o medo já havia entrado. Naquela noite, tentou convencer Caio a reduzir ataques públicos e focar em acordo familiar. Ele explodiu. Chamou-a de covarde. Disse que Helena não passava de uma esposa ressentida. Afirmou que ninguém o intimidaria. Priscila viu naquele instante a face mais perigosa da arrogância, a incapacidade de recalcular diante de sinais evidentes. Na casa de Taquatiara, Helena recebeu outra visita. Era Sônia, a funcionária da cobertura, trazendo um envelope dobrado dentro da bolsa. Ela havia encontrado, semanas antes, um rascunho esquecido no escritório de Caio e guardara por medo de que aquilo causasse confusão. Agora, depois de ver a entrevista dele, decidira entregar. O papel continha uma lista de frases para convencer investidores, incluindo referência a respaldo indireto de HD e a uma possível ponte com capital institucional. No canto havia uma anotação de Priscila: não revelar demais. Sônia chorou ao entregar o envelope, dizendo que tinha vergonha de ter se calado. Helena segurou suas mãos com firmeza. Vergonha deve sentir quem coloca pessoas em posição de medo, disse em português simples, sem teatralidade. A frase acalmou a mulher e fortaleceu a convicção de Rafael. A prova era importante porque ligava Priscila ao uso estratégico da ambiguidade. Não resolvia tudo, mas aproximava as peças. A defesa de Caio ficava menos paterna, menos conjugal, e começava a revelar sua verdadeira natureza, uma operação de controle e encobrimento. A audiência preliminar de família ocorreu numa sala discreta, sem imprensa, graças a um pedido firme de Rafael. Caio chegou com terno impecável, Silveira ao lado e expressão de vítima ensaiada. Ao ver Helena, tentou sorrir com tristeza, como se estivessem diante de uma peça íntima. Ela vestia azul escuro, sem joias chamativas, o cabelo preso com simplicidade. Lívia não estava presente, por decisão técnica. Caio pareceu incomodado ao perceber que não poderia usar a imagem da filha para suavizar suas contradições. Durante a audiência, Caio falou de saudade, de paternidade e de injustiça. Helena respondeu pouco. Disse que jamais impediria a filha de ter relação saudável com o pai, mas que qualquer convivência precisava respeitar segurança, rotina e ausência de manipulação pública. Quando Silveira tentou insinuar desequilíbrio emocional, Rafael apresentou as mensagens agressivas enviadas por Caio e os vazamentos coordenados. O ambiente mudou. O juiz não demonstrou emoção, mas fez perguntas mais duras ao lado de Caio. Pela primeira vez, a narrativa do pai injustiçado encontrou resistência institucional. Ao sair, Caio se aproximou de Helena no corredor, ignorando o aviso de Rafael. Você está gostando disso, não está? Finalmente se sente poderosa, sussurrou. Helena olhou para ele como se olhasse para um estranho ocupando o corpo de uma lembrança.
Não, Caio. Eu estou cansada. Poder seria ter conseguido evitar que você se tornasse isso. A frase o atingiu porque não havia ódio suficiente nela. Ele preferia ser odiado a ser visto com lucidez. O ódio ainda o colocaria no centro, a lucidez o reduzia ao tamanho real. Naquela noite, Caio bebeu demais e cometeu o erro que Mariana esperava. Enviou a Denis Aranha um áudio furioso, cobrando solução para a bagunça da planilha e reclamando que Priscila prometera que a sigla não daria problema. Denis, já assustado com a possibilidade de investigação, salvou o áudio e tentou negociar proteção com o antigo contato de Mauro. Em poucas horas, uma cópia chegou à equipe de Helena. Não era prova obtida por invasão, mas por entrega voluntária de alguém que desejava escapar do naufrágio. Helena ouviu o áudio uma única vez. Depois pediu que Rafael preparasse comunicação às autoridades competentes e que a Aurora Capital abrisse investigação formal sobre uso indevido de seu nome e possível fraude contra investidores. Era a primeira vez que seu império se movia publicamente, ainda sem revelar toda a extensão de sua figura, mas com força suficiente para abalar o chão de Caio. Mariana sorriu de leve, não por prazer cruel, e sim porque a verdade finalmente deixava de ser uma sombra protegida apenas por arquivos privados. Caio recebeu a notificação no escritório e sentiu o rosto perder cor. O nome Aurora Capital no cabeçalho produziu uma sensação que ele não soube disfarçar. Conhecia o poder daquele fundo. Sabia que parceiros se ajoelhavam por uma reunião, que bancos ajustavam tom ao mencionar seus investimentos, que projetos inteiros dependiam de sua aprovação. Não entendia, ainda, porque aquele nome entrava em sua vida privada como lâmina. Priscila entendeu antes. Suas mãos ficaram geladas. A pergunta do jornalista voltava com violência. Helena Duarte tinha relação com a Aurora Capital. Na casa de Itacoatiara, Helena fechou o dia colocando Lívia para dormir. A menina lutava contra o sono, resmungando como se também resistisse ao peso das horas. Helena contou uma história inventada sobre uma pequena estrela que não precisava brilhar mais alto para ser vista por quem a amava de verdade. Quando Lívia adormeceu, ela permaneceu no quarto, cercada por penumbra e pelo cheiro leve de sabonete infantil. Lá fora, adultos preparavam ataques, defesas, relatórios e audiências. Ali dentro, existia apenas a razão de tudo. Helena saiu do quarto e encontrou Mariana na chamada, esperando em silêncio. A investigação formal foi aceita, disse a assistente. Amanhã os primeiros parceiros de Caio serão informados. Rafael acredita que alguns tentarão colaborar antes de serem arrastados. Helena sentiu. Não sentiu triunfo. Sentiu a gravidade de cruzar uma ponte sem retorno. Caio começaria a entender que havia subestimado não apenas a fortuna da esposa, mas sua paciência. E quando homens como ele descobriam que estavam perdendo, costumavam se tornar mais perigosos antes de finalmente cair. A notificação da Aurora Capital percorreu os corredores do mercado com a velocidade de uma notícia que ninguém queria comentar em público, mas todos desejavam entender antes dos rivais. Bancos suspenderam conversas, fundos pediram esclarecimentos e 2 investidores estrangeiros cancelaram reuniões com Caio Menezes sem oferecer nova data. Ele passou a manhã diante de uma mesa coberta de papéis, tentando convencer a si mesmo de que se tratava de pressão técnica, nada além de uma disputa comercial que poderia ser neutralizada com influência, aparência e uma apresentação impecável no evento de lançamento do projeto logístico. O evento estava marcado havia meses e seria realizado no salão nobre de um hotel à beira-mar, com telas gigantes, maquete iluminada, imprensa econômica e convidados escolhidos para produzir sensação de inevitabilidade. Caio chamava aquilo de sua consagração. Priscila havia desenhado cada detalhe, desde a entrada dos fotógrafos até a ordem dos discursos, mas agora olhava para o plano de comunicação como quem observa uma ponte rangendo sob o próprio peso. Ela tentou sugerir adiamento, alegando prudência diante da auditoria, porém Caio reagiu como se a cautela fosse traição pessoal. Cancelar agora seria confessar medo, disse ele, diante do espelho do escritório, ajeitando a gravata com força demais. A Aurora é grande, mas não manda no mundo. Eles querem me pressionar porque sabem que o projeto é valioso. Priscila o observou pelo reflexo, notando o brilho febril em seus olhos. A arrogância dele já não era confiança. Era uma parede erguida contra o pânico. Ainda assim, ela sabia que homens como Caio preferiam incendiar a casa a admitir que sentiram cheiro de fumaça.
Na casa de Itacoatiara, Helena revisava a lista de convidados do evento com Mariana e Rafael. Seu nome não aparecia em lugar algum, como Caio esperava. A cadeira reservada à Aurora Capital estava atribuída a um diretor institucional. E isso alimentaria a segurança dele até o último instante. Helena não buscava surpresa teatral, buscava precisão. A apresentação pública seria apenas a camada visível de uma estratégia já sustentada por protocolos, notificações e testemunhos. Se entrasse antes da hora, Caio tentaria fugir pela narrativa de perseguição conjugal. Se entrasse no momento certo, falaria como instituição. Mariana exibia cansaço nos olhos, mas sua voz mantinha firmeza. Já confirmamos a presença de 3 investidores que receberam a planilha com suas iniciais. Mauro estará disponível para depor quando solicitado, e Denis aceitou entregar o histórico completo em troca de proteção processual limitada. Priscila ainda não sabe disso. Rafael recomendou que Helena mantivesse o foco no uso indevido da estrutura da Aurora, sem transformar o evento em julgamento matrimonial. Helena concordou. A traição havia aberto a porta. A fraude era o caminho pelo qual a justiça entraria. Lívia dormia no quarto ao lado, e Helena olhou para a porta antes de responder. Hoje não vou falar como esposa ferida. Vou falar como a mulher cujo nome tentaram usar para enganar pessoas, inclusive a minha filha no futuro. Caio precisa entender que não está sendo punido por ter deixado de me amar. Está sendo responsabilizado por ter achado que amor me tornaria cúmplice. Rafael inclinou a cabeça, e Mariana sorriu com uma tristeza discreta. Não havia vitória fácil naquela frase. Havia maturidade conquistada à força. Ao cair da tarde, Helena vestiu um conjunto branco de corte simples, sem brilho, sem ornamentos que gritassem fortuna. Prendeu os cabelos num coque baixo e usou apenas o anel de Teresa. Uma pedra pequena demais para impressionar curiosos, preciosa demais para ser medida por eles. No espelho, viu uma mulher diferente daquela que entrara no elevador com Lívia dias antes. A dor ainda estava ali, mas já não ocupava todos os cômodos de seu olhar. Havia espaço para lucidez, para limite e para uma calma que não pedia permissão. O salão do hotel estava cheio quando Caio chegou sob flashes moderados e cumprimentos cuidadosamente encenados. Ele apertava mãos com energia, chamava investidores pelo nome e abraçava conhecidos com a familiaridade exagerada de quem deseja parecer indispensável. Priscila circulava ao lado, impecável em um vestido verde escuro, sorrindo para câmeras e jornalistas como se nenhuma notificação pairasse sobre eles. No fundo, porém, acompanhava cada entrada com atenção nervosa. Quando viu apenas um diretor da Aurora na mesa reservada, respirou melhor. Talvez Helena fosse poderosa, mas talvez ainda preferisse se esconder. Caio subiu ao palco depois de um vídeo grandioso sobre corredores de transporte, empregos, modernização e futuro. As imagens mostravam caminhões, portos, armazéns e gráficos ascendentes, como se a prosperidade pudesse ser produzida por trilha sonora. Ele falava bem quando não era contestado. A voz grave ocupava o salão, os gestos eram calculados, e por alguns minutos quase pareceu o empresário visionário que tantos queriam acreditar. Disse que o país precisava de coragem, que grandes projetos exigiam homens capazes de assumir riscos, que pequenas intrigas não poderiam deter a inovação. Helena entrou quando os aplausos ainda soavam. Não houve anúncio. A porta lateral se abriu e ela surgiu acompanhada por Rafael, Mariana e 2 membros do Conselho da Aurora Capital. Algumas pessoas reconheceram primeiro o advogado, outras o diretor institucional. Mas a mudança verdadeira veio quando o presidente do conselho cedeu passagem a Helena com natural reverência. Os cochichos se espalharam como vento baixo. Caio perdeu uma palavra no meio da frase. Recuperou-a com dificuldade e sorriu de forma rígida. Priscila sentiu o chão parecer fino sob os saltos. O mestre de cerimônias, confuso, aproximou-se de Helena, mas ela apenas mostrou a credencial institucional. O diretor da Aurora pediu a palavra em tom educado, porém sem margem para recusa. Caio tentou manter o controle. Claro, estamos sempre abertos a nossos parceiros, disse ao microfone, forçando leveza. Mesmo quando chegam sem aviso, alguns convidados riram de maneira incerta. Helena subiu ao palco sem pressa. A tela atrás dela ainda exibia a frase confiança para o futuro. A ironia não parecia acidental, embora ninguém soubesse em que direção ela cortaria. Boa noite, disse Helena, tomando o microfone com serenidade. Falo hoje em nome da Aurora Capital, como presidente do Conselho Controlador.
O salão silenciou de uma vez. Caio não se moveu, mas seu rosto revelou a colisão entre memória e descoberta. Presidente do Conselho Controlador. As palavras não cabiam na imagem que ele havia construído dela. Priscila levou a mão à bolsa, depois desistiu. Um fotógrafo abaixou a câmera, atônito, antes de erguê-la novamente. O mundo que Caio ignorara acabava de ganhar voz diante dele. Helena não olhou para o marido nos primeiros segundos. Olhou para os investidores, para os funcionários, para as pessoas que haviam posto reputações e recursos diante de uma promessa contaminada. A Aurora Capital iniciou uma investigação formal após identificar o uso indevido de referências associadas à nossa estrutura em documentos ligados a este projeto. Há indícios de validações atribuídas a consultorias inexistentes, pagamentos desproporcionais a empresas de comunicação e informações apresentadas a investidores sem respaldo técnico suficiente. Por responsabilidade fiduciária, comunicamos a suspensão imediata de qualquer negociação vinculada à nossa participação indireta. Um murmúrio forte atravessou o salão. Caio avançou meio passo. Isso é absurdo. Helena está confundindo assuntos pessoais com negócios porque não aceita uma separação. A frase saiu mais alta do que prudente, e o erro foi imediato. Até então, muitos convidados talvez ignorassem o vínculo íntimo. Agora, ele mesmo o colocava no centro. Helena virou-se para ele apenas então. Não havia triunfo em seu olhar. Havia a paciência de quem oferecera silêncio e recebeu agressão. Caio, eu recomendo que você não transforme sua defesa emocional em confissão pública de conflito de interesse. A frase atingiu o salão com frieza cirúrgica. Silveira, que estava na primeira fileira, levantou-se tentando interromper, mas Rafael já se aproximava com documentos formais. Helena continuou, sem elevar a voz. Informou que as provas seriam encaminhadas às autoridades competentes e aos órgãos reguladores, que investidores receberiam cópias auditáveis e que a Aurora preservaria os trabalhadores honestos ligados ao projeto, separando responsabilidades individuais de danos estruturais. Ela não acusou além do que podia sustentar. Essa contenção, mais do que qualquer explosão, tornou sua fala devastadora. Não era vingança, era procedimento. Caio tentou rir. Procedimento? Você some com minha filha, invade meu evento e fala de procedimento. Todos precisam saber quem é essa mulher. Fria, calculista, incapaz de construir uma família sem controlar tudo. Helena sentiu a dor tocar uma região íntima, mas não permitiu que ela governasse a boca. Nossa filha não será usada como escudo em um evento financeiro. A convivência dela está sendo tratada no foro adequado, justamente porque você escolheu expor versões parciais à imprensa. Hoje falamos de documentos, e os documentos não precisam gostar de mim para dizer a verdade. Priscila percebeu que precisava agir antes de ser arrastada para o centro. Aproximou-se de Caio, sussurrando que ele dissesse, que deixasse o advogado falar. Ele a afastou com um gesto brusco, visível demais para os convidados próximos. O gesto destruiu a imagem de equilíbrio que tentara vender. Um investidor se levantou e pediu esclarecimentos sobre pagamentos à Orion Mídia Estratégica. Priscila congelou. Helena não respondeu por ela. Limitou-se a dizer que todos os contratos relacionados seriam examinados por auditores independentes e que pessoas dispostas a colaborar teriam seus depoimentos registrados formalmente. A tela atrás deles mudou. Mariana, autorizada por Helena, exibiu não mensagens íntimas, não fotografias humilhantes, mas um quadro limpo com datas, empresas, valores e divergências. O nome de Helena aparecia apenas como iniciais usadas sem autorização. Ao lado surgiam versões originais e alteradas de relatórios. Mauro Lessa, sentado no fundo, abaixou os olhos, mas não fugiu. Denis Aranha não estava presente. Porém, seu acordo de colaboração constava em ata. Caio olhava para a tela como se números fossem traições pessoais. Pela primeira vez, não conseguia seduzir nem intimidar uma planilha. Silveira tomou o microfone tentando conter danos. Falou em precipitação, auditoria unilateral, disputa societária complexa. Rafael respondeu com poucas frases, indicando protocolos, notificações e preservação de cadeia documental. O contraste era cruel. Silveira parecia um homem tentando cobrir uma inundação com tapete caro. Rafael parecia alguém que já havia medido a profundidade da água. Convidados começaram a sair, não em pânico, mas com aquele recuo calculado de quem não quer aparecer ao lado de um naufrágio. Cada cadeira vazia feria Caio mais do que insultos.
Caio desceu do palco e foi até Helena, esquecendo câmeras, esquecendo advogados, esquecendo a imagem que tanto protegera. Você armou tudo desde o início, disse com a voz baixa e feroz. Casou comigo, escondeu quem era. Esperou eu errar para me destruir. Helena o encarou de perto. Por um instante viu o homem que amara perdido dentro do homem que atacava. Isso quase doeu mais. Eu escondi quem era para saber se poderia ser amada sem ser medida. Você me mostrou a resposta. E se destruiu quando achou que minha confiança era licença para me usar. Ele levantou a mão não para feri-la, mas num gesto impulsivo de interrupção, e imediatamente um segurança se aproximou. Caio percebeu as câmeras e baixou o braço, tarde demais para apagar a imagem. Priscila afastou-se 2 passos, como se a distância física pudesse separá-la das escolhas feitas ao lado dele. Helena não recuou. A cena inteira ficou suspensa por segundos, e nesses segundos Caio entendeu algo insuportável. Não estava diante da esposa pedindo explicações. Estava diante de uma instituição, de uma mãe protegida por provas, de uma mulher que ele não tinha mais meios de diminuir. O evento terminou sem encerramento oficial. Grupos se formaram nos corredores, telefones tocaram, jornalistas buscavam confirmação com fontes que agora atendiam apenas por escrito. A maquete iluminada do projeto continuou brilhando no centro do salão, inútil e bonita, como uma cidade prometida que jamais existira fora das apresentações. Caio foi conduzido a uma sala reservada por Silveira, que exigia silêncio absoluto. Priscila tentou segui-los, mas Rafael a interceptou com educação formal para entregar uma notificação referente aos contratos da Orion. Ela segurou o envelope como se ele queimasse. Helena saiu pela porta lateral, longe dos flashes principais, e encontrou Mariana esperando perto do carro. O ar noturno vinha do mar com cheiro de sal e asfalto molhado. Pela primeira vez naquela noite, a rigidez de seus ombros cedeu um pouco. Mariana perguntou se ela estava bem, e Helena demorou a responder. Estou inteira, disse enfim. Não era o mesmo que estar bem, e ambas entenderam. Dentro dela a esposa traída ainda sangrava, mas a mulher pública havia feito o que precisava fazer, sem se tornar caricatura de vingança. No caminho de volta, Helena recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era Priscila. O texto dizia apenas que Caio havia mentido para todos, inclusive para ela, e que talvez pudessem conversar. Helena leu, mostrou a Rafael e guardou o celular. Não haveria conversa improvisada. Se Priscila desejasse falar, falaria por vias formais. O desespero dos cúmplices não a comoveria antes de proteger a verdade. Ainda assim, Helena sentiu uma sombra de pena. Priscila acreditara dominar a narrativa, mas também fora instrumento de uma ambição maior do que sua própria frieza. Ao chegar à casa de Itacoatiara, Helena encontrou Lívia acordada no colo da babá, contrariada com a ausência da mãe. A menina estendeu os braços, e todo o peso do hotel, dos documentos e dos olhares públicos se dissolveu por um instante. Helena a segurou junto ao peito, respirando seu cheiro morno, ouvindo o balbúcio impaciente que nenhuma audiência conseguiria traduzir. Ali estava a única aprovação que importava. Não aplausos, não manchetes, não a ruína de Caio. Apenas aquela vida pequena confiando que os braços da mãe seriam um lugar seguro. Mais tarde, depois de colocar Lívia no berço, Helena abriu a varanda e deixou o vento entrar. As notícias já começavam a circular com cautela. Aurora suspende negociação. Projeto de Caio Menezes sob auditoria. Presidente da Aurora aparece em evento e surpreende mercado. Algumas matérias mencionavam a separação, mas sem a força que Caio desejara. A realidade financeira engolira a fofoca doméstica. Helena sabia que a batalha não terminara. Caio ainda tentaria se salvar, Priscila tentaria negociar e a justiça seguiria seu ritmo próprio. Mas a noite havia mudado a direção da história. No hotel, Caio permaneceu sentado numa sala vazia depois que todos se foram. A gravata estava afrouxada, o rosto sem cor, o telefone vibrando com chamadas que ele não queria atender. Pela primeira vez, o nome Helena Duarte não cabia na palavra esposa. Cabia em algo muito maior, algo que ele havia desprezado por não fazer barulho. Ele lembrou dela, no elevador, com Lívia no colo, saindo sem gritar. Naquele silêncio, tarde demais, já estava o começo de sua... O dia seguinte ao evento amanheceu com uma calma estranha, dessas que não pertencem à paz, mas ao intervalo entre 2 desabamentos. Helena acordou antes de Lívia. Sentou-se na beira da cama e permaneceu alguns minutos ouvindo a respiração da filha no berço.
O mundo lá fora falava dela com espanto, curiosidade e cálculo, mas naquele quarto havia apenas o cheiro suave de leite, sabonete e madeira antiga. Ela sabia que a exposição não podia ser desfeita. Ainda assim, escolhera aparecer por uma razão que não dependia de orgulho, e essa razão dormia a poucos passos dela. As primeiras consequências chegaram em sequência. 2 investidores protocolaram pedido de suspensão contratual. Um banco retirou a linha de crédito prometida. E a equipe de auditoria encontrou novas divergências em notas pagas a fornecedores ligados a parentes de Caio. Rafael informou tudo com voz cautelosa, como se temesse que Helena confundisse justiça com alívio. Ela não confundia. Cada queda de Caio atingia uma parte antiga de sua memória, porque havia um tempo em que ela desejara vê-lo crescer, vencer e voltar para casa com orgulho limpo. Agora, só restava impedir que sua ruína engolisse inocentes. Caio, por sua vez, passou as primeiras horas negando o inevitável. Trancado no escritório, recusou chamadas de sócios, respondeu jornalistas com frases agressivas e acusou todos de conspiração. Silveira tentou convencê-lo a se calar, mas foi recebido com insultos. Priscila, já menos fiel ao desastre, reuniu documentos próprios e procurou outro advogado. A imagem do homem poderoso se desfazia diante dela com uma rapidez quase vulgar. O que antes parecera ambição sedutora, agora mostrava sua estrutura real: medo, vaidade e uma capacidade assustadora de sacrificar qualquer pessoa para preservar a própria versão. À tarde, Priscila aceitou depor formalmente. Helena não participou da reunião, embora pudesse acompanhar por vídeo. Preferiu ficar com Lívia no jardim, observando a menina tentar alcançar folhas baixas com mãos impacientes. Rafael depois resumiu o essencial. Priscila admitira que a campanha contra Helena fora coordenada para pressionar a disputa familiar, confirmou pagamentos à rede de perfis e entregou mensagens em que Caio autorizava o uso ambíguo das iniciais HD. Tentou se colocar como enganada, mas as provas revelavam participação ativa. Helena recebeu a notícia sem prazer. Pessoas que vendem mentiras raramente aceitam pagar o preço inteiro. A colaboração de Priscila acelerou o processo. Denis Aranha entregou arquivos completos, Mauro confirmou alterações de relatórios, e Sônia registrou em cartório as datas das reuniões na cobertura. Em poucos dias, a narrativa do pai injustiçado perdeu sustentação. O juiz da vara de família determinou que as visitas de Caio a Lívia fossem supervisionadas até nova avaliação. Proibiu manifestações públicas sobre a criança e advertiu as partes sobre exposição indevida. Caio saiu da audiência com o rosto endurecido. Pela primeira vez, não encontrou aplausos, câmeras favoráveis nem amigos dispostos a chamar sua violência verbal de temperamento forte. A primeira visita supervisionada ocorreu em uma sala clara, com brinquedos, tapetes coloridos e uma psicóloga observando à distância. Helena deixou Lívia com calma, embora seu peito se apertasse ao entregar a filha. Caio chegou atrasado, trazendo um urso caro demais para um bebê que preferia o próprio coelho de pano. Quando viu Helena, tentou falar com ela, mas Rafael o impediu. Durante a visita, Caio sorriu muito, fez vozes infantis e olhou repetidas vezes para a psicóloga, como se esperasse nota. Lívia estranhou o colo dele e chorou depois de alguns minutos. Helena ouviu o choro do corredor e precisou fechar os olhos. Rafael murmurou que era importante permitir o procedimento, e ela sabia disso, mas nenhum raciocínio protege completamente uma mãe do som de sua filha aflita. A psicóloga logo chamou Helena e Lívia se acalmou ao sentir seu cheiro. Caio ficou ferido no orgulho, não no coração. Em vez de perguntar como facilitar a adaptação da menina, acusou Helena de influenciar a criança. A psicóloga anotou. Rafael também. Helena apenas segurou Lívia e compreendeu que Caio ainda buscava posse onde deveria haver cuidado. Nos meses seguintes, a vida se reorganizou com a lentidão das coisas verdadeiras. A investigação financeira avançou para a denúncia formal, a empresa de Caio entrou em recuperação sob administração independente e a Aurora Capital criou um fundo para proteger trabalhadores e pequenos fornecedores afetados pelo projeto fraudulento. Helena exigiu que a punição não recaísse sobre quem apenas cumprira a jornada sem acesso às mentiras da diretoria. Mariana liderou essa frente com firmeza, negociando contratos, preservando empregos e garantindo que o nome de Helena não fosse associado apenas ao escândalo, mas à reparação responsável. Caio tentou diversas estratégias. Primeiro,
buscou acordo secreto, oferecendo desculpas vagas em troca de silêncio. Depois tentou acusar Priscila de manipulação, esquecendo que suas próprias mensagens o contradiziam. Por fim, escreveu a Helena uma carta longa, cheia de arrependimento, lembranças e frases sobre família. Rafael perguntou se ela desejava ler. Helena aceitou. Leu sozinha na varanda, enquanto o mar escurecia antes da chuva. A carta comoveu menos pelo conteúdo do que pelo atraso. Caio só reconhecia o valor do que perdera, depois que esse valor se tornava impossível de recuperar. Na carta, ele dizia que sempre se sentira pequeno ao lado de Helena, mesmo antes de saber quem ela era. Confessava que sua descrição o irritava porque parecia uma superioridade silenciosa. Admitia que Priscila o fazia sentir admirado, necessário, maior do que suas falhas. Helena pousou o papel sobre a mesa e ficou olhando as linhas por muito tempo. Havia verdade ali, talvez a primeira em meses, mas verdade não apaga a consequência. Ela podia sentir compaixão pelo menino inseguro escondido no homem arrogante. Não podia entregar sua filha nem sua paz a esse menino. A separação foi concluída sem espetáculo. O apartamento do Jardim Oceânico, que juridicamente nunca pertencera a Caio, foi vendido, e parte do valor destinada a um instituto de apoio jurídico para mulheres em disputas familiares violentas ou abusivas. Helena não quis morar onde o silêncio das paredes ainda carregava vinho, perfume e desprezo. Caio recebeu o que lhe cabia por lei e nada além. Perdeu amigos que eram apenas satélites de prosperidade, perdeu convites, perdeu a facilidade com que entrava em salas onde antes se julgava inevitável. A queda não foi instantânea. Foi administrativa, pública e íntima. Priscila também pagou seu preço. Sua empresa perdeu contratos, sua colaboração reduziu danos legais, mas não devolveu reputação. Meses depois, enviou a Helena uma mensagem curta, dizendo que entendera tarde demais que desprezar outra mulher não a tornara mais forte. Helena não respondeu. Havia perdões que não precisavam ser anunciados, e havia distâncias que eram a forma mais honesta de encerrar ciclos. Ela não desejava destruir Priscila além do necessário. Também não desejava transformá-la em personagem redimida dentro de sua própria história. Cada uma teria de conviver com a parte que escolheu. Aos poucos, Lívia cresceu dentro de uma rotina mais tranquila. Passou a reconhecer o mar pela janela, a bater palmas quando Mariana aparecia em chamadas de vídeo e a dormir segurando o coelho de pano como se ele fosse uma âncora. Caio manteve visitas supervisionadas por meses. Depois recebeu autorização para períodos curtos, sempre mediante acompanhamento profissional e cumprimento rígido de regras. Ele aprendeu a chegar no horário, a perguntar sobre remédios, a não falar de Helena diante da filha. Não era transformação heróica, era o mínimo, conquistado pela consequência. Helena também mudou. Voltou a presidir reuniões presenciais, apareceu em eventos sociais com menos temor de ser vista e assumiu publicamente alguns projetos filantrópicos que antes mantinha nas sombras. Não se tornou vaidosa, mas deixou de confundir reserva com apagamento. Em uma conferência sobre liderança ética, perguntaram como conciliava poder, maternidade e exposição. Ela respondeu que nenhuma mulher deveria ser obrigada a escolher entre ser amada e ser respeitada, e que esconder a própria força para proteger a insegurança alheia nunca constrói paz verdadeira. A frase percorreu jornais, mas para Helena era apenas uma lição cara. Rafael observava essa reconstrução com orgulho discreto. Mariana, promovida a diretora executiva, tornou-se ainda mais próxima, não como funcionária que orbitava uma chefe brilhante, mas como aliada que vira a chefe sangrar sem perder o eixo. Em uma tarde de sexta, depois de uma reunião difícil, Mariana comentou que Caio talvez jamais entendesse completamente o que perdera. Helena sorriu com melancolia. Disse que talvez entendesse, sim, mas entender depois não devolvia o antes. O passado podia ser reconhecido, visitado com cuidado, até honrado em suas partes bonitas, mas não precisava receber as chaves da casa nova. Um ano depois da noite no apartamento, Helena voltou a Itacoatiara com Lívia andando aos tropeços pela varanda. A menina ria ao tentar fugir das mãos da mãe, e o sol tingia o mar de dourado. Na mesa, havia a caixa de madeira onde Helena guardara a carta escrita para a filha. Ela acrescentou uma segunda página, contando que a justiça às vezes parecia lenta porque precisava ser maior do que a raiva, e que coragem não era a ausência de tristeza, mas a decisão de não permitir que a tristeza escolhesse por nós.
Na mesma semana, Caio foi condenado em primeira instância por crimes ligados à fraude financeira, com possibilidade de recorrer em liberdade sob restrições. A notícia chegou a Helena por Rafael, sem surpresa. Caio também perdeu definitivamente a administração de sua empresa, e parte dos bens foi bloqueada para reparação de investidores prejudicados. Ele telefonou para Rafael pedindo que Helena soubesse que estava arrependido. Rafael transmitiu apenas porque era correto. Helena ouviu, assentiu e voltou a cortar frutas para Lívia. O arrependimento dele já não tinha poder de abrir ou fechar portas dentro dela. Certa noite, meses depois, Caio viu Helena em uma reportagem sobre um instituto fundado com a venda do apartamento. Ela aparecia ao lado de advogadas, mães jovens e crianças brincando em uma sala colorida. Não falava dele, não sugeria vingança, não usava a própria dor como mercadoria. Dizia apenas que dignidade precisava de estrutura, e que muitas mulheres permaneciam em casas feridas, porque não tinham para onde ir com seus filhos. Caio desligou a televisão antes do fim. Chorou, não com escândalo, mas com a vergonha silenciosa de quem finalmente enxerga a porta que fechou por dentro. Helena nunca soube desse choro, e talvez fosse melhor assim. O arrependimento de Caio pertencia a ele, não a ela. O que pertencia a Helena era a manhã seguinte, a risada de Lívia, o trabalho reconstruído com ética, a memória de Teresa e a certeza de que amor sem respeito não é destino, é prisão decorada. Ela não se arrependeu de ter amado. Arrependeu-se apenas de ter demorado a chamar desrespeito pelo nome. Mesmo esse arrependimento perdeu força quando percebeu que cada passo tardio ainda havia conduzido sua filha para longe da mentira. No segundo aniversário de Lívia, a casa de Itacoatiara se encheu de poucas pessoas e muito afeto. Havia balões claros, bolo simples, Mariana filmando tudo com olhos úmidos e Rafael fingindo ser sério, enquanto a menina lhe oferecia um pedaço de brinquedo como se fosse documento urgente. Helena observou a cena com uma gratidão serena. Ninguém ali precisava parecer perfeito. Ninguém precisava encenar uma família para convencer o mundo. Havia falhas, ausências, cicatrizes e uma ternura possível. Pela primeira vez em muito tempo, isso bastava. Ao entardecer, depois que os convidados foram embora, Helena levou Lívia até a areia. A menina caminhava insegura, segurando 2 dedos da mãe, encantada com a espuma que vinha e voltava. Helena pensou na mulher que um dia entrara no apartamento carregando exames, remédios e esperança cansada. Pensou na porta aberta, nas taças, no perfume alheio, no desprezo de Caio. Aquela lembrança já não a governava. Era uma marca, não uma corrente. O mar apagava pegadas enquanto outras surgiam adiante, pequenas, tortas vivas. Lívia soltou uma gargalhada quando a água tocou seus pés, e Helena se abaixou para segurá-la melhor. O céu queimava em tons de rosa e laranja, e a casa atrás delas parecia menos refúgio do que começo. Helena sabia que a vida ainda traria perdas, dúvidas e dias difíceis, mas também sabia que nunca mais pediria desculpas pela própria força, nunca mais reduziria sua luz para caber no medo de alguém. Beijou a testa da filha e sorriu para o horizonte. O futuro não prometia perfeição, prometia liberdade, e isso era imenso.